Boa noite, meus amigos. Estamos de volta com mais um programa Faça Algo. Gostaria de agradecer imensamente a todas as perguntas que já chegaram e a todo o carinho por toda terça-feira vocês estarem aqui conosco, tá bom? Hoje nós estaremos aqui com uma super entrevista, com bastante informação, com o Dr. Fabrício Rosa. Muito obrigada pela presença, viu, doutor? Eu que agradeço pelo convite. E nós estaremos abordando vários assuntos, como os crimes na informática, o que é crime da parte criminal, o que é da parte civil. Eu acho muito interessante. Se você tiver alguma pergunta, ou se você acha que você está sendo, como que eu posso dizer? Me fugiu a palavra? Vitimado em alguma situação, essa é a chance que você tem de estar aqui esclarecendo, tá bom? Lembrando que os nossos telefones são o 3893-3540 e você pode estar mandando a sua pergunta pelo WhatsApp, que é o 999 55 56 10. Ricardo, por favor, depois você pode pôr aqui o telefone, porque eu não gravei ainda, é por isso que eu tenho que olhar aqui, tá bom, pessoal? Lembrando que também você, além de ligar e participar, você vai estar concorrendo a prêmios. Hoje, um jantar para uma pessoa lá na Pampas Churrascarias, gentileza do nosso amigo Camilo, tá bom? Um almoço para 2 pessoas no bar e restaurante do Pinhé. Um par de convites para você estar curtindo com a sua família lá na Expo Flora, que vai até o dia 29 de setembro, então não perca essa oportunidade. E um bolo delicioso lá da Casa de Bolos, gentileza da Débora, tá bom? Liga, participe e deixe seu recado. Eu queria estar mandando um super beijo à doutora Débora Baruch, dentista, a Bia Palanque, que já está ligando, que é sua fã, viu, doutor? Olha que maravilha. Ao Israel, que eu encontrei na sexta-feira, muito gentil lá no desfile cívico da cidade de Pedreira, o qual também eu quero parabenizar todos os organizadores, as escolas, que foi muito bonito o desfile, e a todos presentes que puderam participar e também, né, contribuir para essa festa tão bonita que foi o desfile aqui no dia 6. A Janaína e ao Júnior Moratori e a minha amiga Cláudia Boneto Lenzi, que está sempre nos assistindo. Então, Ricardo, tem um vídeo aí que eu vou dar um recadinho a respeito das obras que estão sendo feitas no início da nossa cidade, para esclarecer a população que em momento algum nem o DR, nem a prefeitura e nem ninguém acha que quer causar transtorno, mas as mudanças têm que ser feitas e para isso gera um pouco de desconforto, porque toda mudança tem as suas obras, o seu tempo, então seria importante a gente saber respeitar também e não criticar e ver que o trabalho lá na frente vai ficar muito legal, tá bom? E sempre pensando em trazer mais os turistas e para nós pedreirenses também ter uma cidade bonita, poder saber receber bem e ficar mais fácil o nosso ir e vir, tá bom? Então, Ricardo, você pode passar o vídeo, por favor? Atenção, condutores de veículos. O DR está realizando as obras de construção da rotatória localizada na Avenida Vanderlei José Vicentini. E nesta quarta-feira, 11 de setembro, o trânsito de veículos na ponte Rodolfo Arrhenius Elias, que liga o Jardim Alzira com a Avenida Vanderlei José Vicentini, será interditado das 8 às 16 horas e 30 minutos. Cidadão pedreirense, esta é a última etapa das obras de duplicação da rodovia SP-95 no perímetro urbano. Solicitamos sua compreensão. Os condutores devem utilizar a ponte da prefeitura para acessar a rodovia. Olha aí, então fiquem ligados às mudanças e como falou aí nesse breve vídeo, é a última etapa. Logo, logo vai estar tudo resolvido e a nossa cidade vai ficar ainda mais linda. Então, nós vamos para o nosso primeiro apoio cultural e na volta a gente vai começar o nosso bate-papo aqui com o Dr. Fabrício. Até já!
Bar e Restaurante Pinhé, onde você tem um cardápio variado de segunda a sábado, agora com self-service a R$ 16,90 por pessoa, em um ambiente familiar. Temos também marmitex e prato feito. Disque Marmitex 3893-3128. Bar e Restaurante Pinhé, Rua Cananéia, número 310 do Jardim Triunfo. CIM Ambientes Planejados, Rodovia João Beira, no quilômetro 44, no município de Amparo. Telefone 19 99738 9666. Expo Flora 2019. Venha conhecer a maior festa das flores da América Latina. Um verdadeiro parque de flores e sabores. São inúmeras atrações, exposição de flores, mostra de paisagismo e jardinagem, dança típica holandesa, culinária e muito mais. Expo Flora 2019, de 30 de agosto a 29 de setembro, de sexta a domingo, das 9 às 19 horas, em Olambra. Voltamos, né, com o nosso primeiro bloco do programa Faça Algo. Você que está em casa e quer participar, lembrando que o nosso telefone é 3893-3540 ou pelo nosso WhatsApp, que é o 99555610. Lembrando que também esse programa e os outros, desde o início, está disponível lá no nosso canal do YouTube. Então, se você tem a curiosidade de assistir ou perder algum programa e quer ver novamente, entra lá e acesse o nosso canal. Agora vamos dar as boas-vindas formalmente ao Dr. Paulo. Já batemos, Fabrício, desculpa. Já batemos um papo aqui. Se eu não troco o nome, não é eu, né? Como se dizem, que a gente estava falando de outra coisa. E, doutor, eu queria que eu começasse a falar um pouquinho o que seria, hoje que é tão em evidência, os crimes na internet. Brevemente, o que seriam esses crimes? Perfeito, Natália. Então, primeiramente, boa noite a todos os telespectadores, meus queridos alunos, ex-alunos aqui da região do Circuito das Águas, né? Bastante, hein? Pois é, bastante. Me sinto muito lisonjeado e honrado de estar no seu programa. Na verdade, os crimes de internet, né, os cybercrimes, os crimes de informática, então houve uma ideia de se resgatar os crimes que já existem no nosso Código Penal e adaptar com essa nova modalidade que acaba sendo o uso dos meios informáticos. Então, quando a gente fala de crimes de informática, muitos deles já estão inseridos no próprio Código Penal, como, por exemplo, a calúnia, a difamação, a injúria. Então, a informática ela passa a ser apenas um meio novo para se cometer esses crimes antigos. Então, antigamente você poderia praticar esses crimes por carta, por telefone, hoje se pratica pelas redes sociais, né? Então, esses não são propriamente os crimes de informática, seriam os crimes pela informática, né? O estelionato, por exemplo, que é bastante comum, então os crimes patrimoniais sem violência, hoje e no nosso país, na falta de uma legislação mais apurada, é muito fácil de se praticar esses crimes com quase certeza total da impunidade. Entretanto, a partir de 2014, nós tivemos no nosso país a entrada em vigência do chamado Marco Civil da Internet. E o Marco Civil da Internet, ele tentou regular de uma maneira mais eficaz a questão da privacidade e da responsabilidade civil e criminal dos usuários. Mas isso, de uma certa forma, não resolveu muito. Então, foi necessário, ao longo do tempo, as adaptações com novos artigos para regular
as condutas surgidas, agora sim, os chamados crimes de informática próprios. Então, por exemplo, hoje a gente tem, é muito comum, né, citar esses casos midiáticos, como por exemplo a lei da Caroline Dickmann, que na época ela teve o celular hackeado, invadido, e a partir daí foram divulgadas fotos, né, sem a permissão dela, o caso Neymar e tantos outros que passaram a demandar uma legislação um pouco mais precisa, mais apurada, para que a sociedade se sentisse tranquila de utilizar, continuar utilizando essa ferramenta tão indispensável nos dias de hoje, que é a internet, né, que é o meio informático, de uma maneira pacífica, né, para que o criminoso então de informática tivesse aí as consequências da lei. E, doutora, as pessoas acabam usando de uma forma desenfreada, né, as informações, tanto boas quanto más também, né. Agora, uma coisa que nós vemos bastante nos dias atuais, muitas pessoas criam grupos. A Feira do Rolo, a Fala Tal Cidade, né, que nem no caso é Pedreira, o Amparo. O administrador que se propõe, ele tem uma responsabilidade sobre o que é publicado nesses grupos, doutor? Sem dúvida. Quando se cria um grupo, hoje a gente está falando assim, um grupo nas redes sociais, então no WhatsApp, por exemplo. Então o sujeito cria um grupo. Esse grupo deve ter um propósito. Então, seja lá o grupo da família, o grupo de tratar mensagens boas, o grupo da fofoca, enfim, da Feira do Rolo. É necessário para esse administrador, então ele tem que saber que ele tem sim responsabilidade civil sobre aquilo que é postado no grupo. Claro que, mais uma vez eu repito, é importante que o administrador, ao criar esse grupo, ele deixe as pessoas, né, os usuários, então os participantes desse grupo, cientes do propósito, para que aquele usuário, aquele integrante do grupo que poste uma mensagem desvirtuada do propósito do grupo, então ele vai receber uma advertência: olha, esse grupo não se presta para isso, essa imagem vai ser apagada. Agora, se o administrador não faz nada, acaba sendo conivente com determinada informação falsa que eventualmente é postada e divulgada nesse grupo, então civilmente ele terá a responsabilidade sim. Certo. E uma dúvida, se eu vi lá na página, algo me desagradou ou eu me senti ofendida com isso, eu dou um print, apenas o print normal eu posso já ingressar com uma ação, ou eu tenho uma série de coisas que eu tenho para ser uma prova concreta? Sim, o print, sem dúvida nenhuma, ele vai servir como um dos meios de prova, mas muitas vezes não é suficiente, né? Então, a gente precisa, quando do ingresso de uma ação, né, a gente precisa se cercar de todos os meios de prova em direito admitidos. Claro que o print acaba sendo um mecanismo mais eficaz, mais direto ou mais simples para se conseguir dar início a um processo. Mas daí dizer que ele é o suficiente para ensejar uma condenação, seja no âmbito criminal, seja no âmbito civil, aí a gente não pode garantir. E o que distingue uma ação do âmbito criminal para uma civil? Para o pessoal de casa entender. Porque quando fala criminal, a gente já pensa em cadeia, né? Sim. E às vezes não é isso, né? Então, assim, sem querer, para tentar ser bem objetivo, os fatos sociais, né, eles muitas vezes são elevados à categoria de fato jurídico, e o legislador, ele entende que, colocando aquele fato social que foi elevado à categoria de fato jurídico para o direito civil, por exemplo, o direito civil, que trabalha com indenizações, reparação de dano, ele talvez seja suficiente para controlar, para regular aquele fato. Entretanto, muitas vezes a sociedade percebe que o direito civil acaba sendo ineficaz, insuficiente para controlar, para regular aquele fato. Então, muitas vezes é necessária a chamada de um outro ramo do direito, no caso, o direito penal, porque, querendo ou não, como o direito penal ele vai atingir, em última análise, a liberdade do cidadão, então acaba sendo um direito penal no qual a sociedade acaba temendo, né? Tem mais medo. Então, para isso é necessário criar uma norma, né, que muitas vezes já está regulada no âmbito do direito civil, mas elevar essa norma para o âmbito do direito criminal,
para, a partir daí, tendo uma legislação, uma lei, um artigo específico regulando determinado comportamento no âmbito da justiça criminal, possa então o autor se submeter a uma pena no aspecto criminal, que em última análise acaba sendo a privação da liberdade. Entendi. Doutor, e agora estão chegando aqui várias perguntas. A Ana Clara de Almeida, ela está perguntando da cidade de Amparo. Muito obrigada, viu, Ana Clara? Se existem métodos para chegar ao autor do boato, por exemplo, em uma mensagem de WhatsApp. Eu acho que então, ou seja, quem começou a espalhar, existe algum método na justiça para pedir isso? Sim, existe. Então, como a gente estava falando dos chamados crimes contra a honra, né? Então, a gente rapidamente falando, quando a pessoa ela vai propagar falsamente, então falsamente, um fato definido como crime, então ela diz que determinado fulano furtou determinado objeto no dia tal. Então essa pessoa estaria afirmando, né, falsamente um fato específico que é definido como crime. Isso é uma calúnia. A injúria, a pessoa já atribui uma qualidade negativa. Um xingamento puro e simples, por exemplo. Então, uma ofensa à honra subjetiva dessa pessoa é injúria. E a difamação, então, na difamação, a pessoa narra um fato que pode até ser verdadeiro ou não, mas que ofende a reputação. Então, aí a gente tem os 3 crimes contra a honra. Quando a pessoa, então, propala uma informação imputando a alguém, seja uma calúnia, seja uma difamação, seja uma injúria, então ela está praticando um crime através do ambiente informático. Muito bem. Como é que vai se chegar ao autor? Foi essa pergunta da telespectadora, da Ana, né? Da Ana Clara. Ana Clara de Amparo. Então, agradecemos a pergunta, Ana. Para isso existem delegacias especializadas, porque as pessoas pensam que a internet é uma terra sem lei e que não existe rastro. Mas ao contrário disso, vai ser necessário ingressar geralmente com uma ação para conseguir chegar no IP. O IP é como se fosse uma impressão digital daquela pessoa que mandou a informação. Então, através de uma ação, geralmente de obrigação de fazer, contra os provedores de acesso, então seja aí as empresas, várias provedoras de acesso, você consegue chegar sim no IP. Bom, mas aí está resolvido? Não, porque muitas vezes a pessoa pode alegar, mas esse meu acesso à internet eu não tenho senha, é um acesso desprotegido. Então qualquer pessoa poderia acessar aquela rede e a partir daí buscar, então, propalar as informações falsas. Então, simplesmente pelo IP, você não tem certeza 100%. Daí a gente parte para uma segunda etapa, né? Que a partir daí, então, ver quem são os responsáveis, os assinantes daquele provedor. E aí começa uma batalha judicial que eu confesso para vocês que não é fácil. Que não é fácil. Eu digo. Doutor Fabrício, em caso de um crime contra a honra cometido em uma rede social, supondo que mais uma pessoa seja acusada do crime, em tese, qual seria o local dos fatos? Seria o meio eletrônico, o domicílio da vítima ou outro local? No caso, qual seria o local dos fatos? O Antônio Carlos, da Vila São José, da cidade de Pedreira. Muito obrigada, viu, Antônio Carlos, pela essa pergunta. Então, é o que o doutor acabou de falar, né? Tem que chegar até o IP para ver da onde que veio, então, né? Com relação ao local dos fatos, agradeço também a pergunta, Antônio Carlos. E essa é uma questão que a gente trabalha em sala de aula, nos chamados crimes à distância. Então, os crimes praticados pela informática geralmente são à distância. Então, tanto é considerado o local onde o sujeito estava lá, acessou o ambiente e propalou a informação, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Então, vamos dar aqueles exemplos bem complexos de uma pessoa que está num cybercoff em Londres, né? Então ela manda uma informação
para um usuário que está no Brasil. Então, onde que ele teria praticado esse crime, né? Então, ele praticou o crime tanto lá em Londres quanto no Brasil. E onde que ele vai ser processado? Nos crimes contra a honra, cuja ação penal ela depende de queixa do ofendido, então são chamadas ações penais privadas. Então, o querelante, que é a vítima, pode preferir o domicílio dela mesma, ainda que o crime tenha sido, o resultado tenha ocorrido em outra localidade. Então, para isso, para favorecer quem? A vítima. Então, a vítima não precisa ter a preocupação, vou ter que entrar com a ação lá em Londres ou lá em São Paulo, que é o provedor de acesso. Não. Se ela reside em Pedreira, ela poderá sim ingressar com a ação aqui em Pedreira. Vamos lá, temos mais perguntas. Pessoal, vou lendo aqui, viu? Boa noite, Natália. Quero saber do doutor, e quando a pessoa faz um perfil falso, como funciona para, acho que para derrubar, né, esse perfil? É o Noel Ribeiro. Tá? Muito obrigada, Noel, pela sua pergunta. Como que faz, doutor? Porque a fake news e o perfil falso está empesteado, digamos assim, né? Está muito complicado, né? Essa é uma pergunta também muito interessante. Houve uma alteração recente do nosso Código Penal, no artigo 307, então, que é a chamada falsa identidade. Então, houve a necessidade de se fazer a alteração, porque, infelizmente, tem sido uma prática muito comum do usuário se utilizar de uma falsa identidade, né? Por isso, de uma identidade fake, falsa, para, enfim, causar nas redes sociais. Então, só por ordem, infelizmente, o Marco Civil da Internet nesse aspecto, ele só determina que a retirada do site ou do perfil do ar, enfim, que a retirada ela só pode ser feita por ordem judicial, a não ser que tenha cunho pornográfico e aquela pornografia de vingança. Aí você poderia diretamente com o provedor de acesso solicitar a retirada do site do ar, né? Mas só com ordem judicial. E também vemos bastante, né, ex-namorados, né, revoltados, jogarem nudes, né, dos parceiros na internet aí. Isso também é crime, né? Isso também é um crime que foi incluído recentemente no Código Penal, que é a chamada pornografia de vingança, né? Então também está lá nos artigos 217, 218, regulado também no Código Penal. Aqui tem mais uma pergunta. Vamos lá. Pessoal, calma que eu estou lendo. Primeiro, gostaria de parabenizar a Natália e a toda a produção do Faça Algo pelo tema abordado. Muito obrigada. Quero perguntar se quem compartilha mensagem falsa pode ser punido também. Está mandando um abraço para todo mundo. É o José Antônio de Oliveira, lá da cidade de Amparo. José Antônio, boa noite, obrigado pela pergunta. Pode sim, né? Porque o Código Penal determina que quem, sabendo ser falsa a imputação, a propala, divulga, né, na calúnia, também responde. Tá complicado as coisas. Não, doutor, eu tô vendo que tem bastante gente aqui. Deixa eu fazer um comentário, que aconteceu um fato e eu queria esclarecer. Nós vimos recentemente, domingo aí, no Fala Cidadão, uma pessoa fez um vídeo de um comerciante, né? E ele não viu que estava sendo feito o vídeo, ela filmou e postou nesse Fala Cidadão, acusando ele de falta de higiene na manipulação dos alimentos, tal, e ele estava lá trabalhando, coitado, né? Eu entendo assim. E foi pego de surpresa. Se entrassem com uma ação, vamos falar assim, e ela fosse condenada, porque isso não pode se fazer, né? Sem o consentimento dele, ainda mais no local de trabalho, e acusando ele de falta de higiene, enfim, poderia acabar com o trabalho da pessoa, sim, certo? Que às vezes é o sustento dele, gente. Vamos parar um pouco também. Qual seria a pena dessa pessoa? Ela vai presa? Então, Natália, isso é um pouco desanimador, porque aí nesse sentido, para esses crimes, a gente vive um chamado direito penal meio simbólico, porque se de um lado a sociedade ela acaba tendo um medo pelo fato dessas condutas todas serem tipificadas no Código Penal, portanto serem consideradas crimes, então isso causa um certo temor para a sociedade. Por outro lado, como as penas
são ínfimas, né? Na maioria das vezes, esses crimes, né, sobretudo os crimes contra a honra, acabam caindo nos juizados especiais criminais, porque são chamados crimes de menor potencial ofensivo, e sendo assim, muitas vezes a pessoa sequer chega a ser processada por conta de inúmeras benesses da lei. Então ela vai redundar isso daí em cestas básicas, prestação de serviço à comunidade. Mas falar em prisão, em privação de liberdade, nós temos que ser honestos com os seus telespectadores, efetivamente não dá. Eu acho que se trancasse um dia na cadeia, ou 2, e trancasse a língua também, o celular, ia acabar com isso daí. É a minha opinião, viu, doutor? O senhor me desculpa. Ou talvez se, assim, doesse mais no bolso, né? Se doesse de uma forma mais eficaz do bolso. Eu acho que daí iam pensar duas talvez vezes, iriam né? pensar duas vezes. É como se diria a minha mãe, se não aprende na dor, aprende no amor, aprende na dor. A Bia Palanque, ela falou que ela adora a aula do senhor e não vê a hora dele voltar a dar aula. Olha que professor, gente, isso que vale a pena, né? Pergunta o que ele julga mais difícil em um crime virtual. Encontrar o agente e punir ou dar à vítima a justiça, pois nesses casos a moral da vítima é muito abalada. Obrigada e um grande beijo a todos. Bia, muito obrigada, viu, pela sua audiência. Bia, muito obrigado. Um forte abraço para você também. Nós nos lembramos sempre dos bons alunos e você, com toda certeza, é uma boa lembrança que temos, viu? Excelente pergunta, porque aí a gente está num dilema, efetivamente. De um lado, a dificuldade de se rastrear. Não que isso seja impossível, mas a nossa sociedade ela está engatinhando, né, ainda a passos curtos, na busca de se melhorar a eficácia, né, para se identificar o criminoso. Então, não é fácil, é difícil, mas é possível. E de outro lado, muitas vezes a vítima, né, porque pela propalação, enfim, pela dor que ela acaba sofrendo, pela exposição toda que ela acaba sofrendo, isso muitas vezes acaba sendo de difícil reparação, né? Então a gente tem sim duas grandes dificuldades. Uma, de se buscar realmente a autoria, mas a outra, de tentar fazer com que a vítima se sinta com a justiça realizada. É complicado. Carlos Alberto Lorenzini parabeniza o Dr. Fabrício pela escolha da sua profissão e também dá os parabéns à apresentadora pelo excelente tema de escolha. Muito obrigada, viu? A Fernanda Flor, parabéns pelo programa, manda um abraço para nós, doutor, e falou que já entrevistou o Dr. Fabrício algumas vezes na Unifage. É o Howard e a Fernanda. Muito obrigada, viu, Fer, pela sua mensagem. Olha a responsa, né? O Howard nos assistindo, então tem que fazer certinho aqui. Doutor, nós falamos sobre compartilhar e tal. Eu quero só esclarecer uma dúvida. Que nem, quando a pessoa ela é administradora de um grupo e ela exclui a outra, que nem, eu vou falar, eu não tenho acesso a vários Fala Cidadão, porque me excluíram, porque assim, todo mundo pode dar opinião, mas se vai contra a opinião do administrador, ele acaba nos excluindo, eu sou excluída e várias pessoas são excluídas. Até fico aqui, e eu sei que o meu nome, Natália Carlotti, é citado várias vezes nesse Fala Cidadão. Então eu penso, Natália, na minha humilde instrução, como uma pessoa administradora de um grupo, certo? O qual tem 30 mil, não tem como você ficar 24 horas por dia filtrando o que está lá ou não. E as pessoas falam de mim, eu não tenho direito de dar resposta, certo? Então eu acho assim, eu quero e vou fazer depois do domingo do último acontecido, até quem está perguntando, e já vou, se o senhor me permite o espaço, eu até vou fazer aqui, já vou deixar o meu recado. Eu não trabalho na Prefeitura Municipal de Pedreira. Eu admiro as pessoas que trabalham, que têm competência para estarem lá. A Prefeitura Municipal de Pedreira, de Amparo, de Jaguariúna, de qualquer outra prefeitura, é uma empresa e ninguém está lá para trabalhar de graça. Todo mundo dá o seu tempo, são pessoas concursadas, são pessoas que talvez tenham mérito para estar lá. Eu não tenho mérito para estar lá, eu não trabalho lá. Eu sou uma simples apresentadora e trabalho com o meu marido no escritório dele, de advocacia. E no domingo soltaram uma lista com um suposto salário meu. Ou seja, não que eu devesse algum tipo de satisfação, se eu trabalhasse lá seria o meu salário. Porém, a maldade, que me chamaram de sem vergonha, de que eu estava mamando na prefeitura,
entre eu e mais todas as outras pessoas. Eu me senti ofendida, porque em muitos falas cidadãos da vida que me colocaram, eu não estava lá para me defender. Então, eu penso assim, eu vou tomar as providências, eu sei que é um caminho difícil, a pessoa se retratou, mas eu sei que essa pessoa não teria capacidade de fazer isso, não por nada, não estou falando mal de você, mas isso não é... Eu sei que eu nunca fiz nada para essa pessoa. E ainda eu questionei ela no Facebook, falei, você tem certeza da idoneidade dessa informação? Sim. E também peço a uma pessoa que está espalhando nos grupos de WhatsApp, que o dia que eu quiser ajuda, ou eu quiser que alguém me defenda, eu tenho o meu marido advogado, o meu sogro, e com certeza eu procuraria o Dr. Fabrício, que é um excelente profissional. Então, mais uma vez, o meu nome está no WhatsApp sem a minha permissão. Então, eu acho que todo mundo devia prestar um pouquinho atenção mais nessa ferramenta maravilhosa que é a internet. Porque se a gente tiver que começar tudo a entrar na justiça, o que realmente tem importância na justiça vai ficar parado. E a justiça já está saturada, né, doutor? Exatamente. Então, vamos ter um pouquinho mais de responsabilidade e empatia no que nós publicamos, tá? Então, foi o meu desabafo. O senhor me desculpe, doutor, mas eu achei muito pertinente. Já fazia um tempo que não veio casar. Eu já tinha solicitado ao doutor Luciano Teixeira, presidente da Ordem, que a gente precisava, porque eu acho que a coisa está desenfreada, não só na nossa cidade. Enfim, nós temos também os crimes de pedofilia pela internet, onde os pais têm que ficar atentos ao que os filhos, né, ficam lá. E eu vou chamar o segundo apoio cultural, e na volta, doutor, eu queria que o senhor falasse um pouquinho pra gente tomar cuidado em alguns sites. Okay. O senhor desse algumas dicas em relação a compras, em relação até mesmo a isso, ao uso da imagem, algumas informações. Então, eu acho que eu me exaltei um pouquinho. Eu vou para o nosso segundo apoio cultural, na volta a gente conversa mais. Até já! Bar e Restaurante Pinhé, onde você tem um cardápio variado de segunda a sábado, agora com self-service a R$ 16,90 por pessoa, em um ambiente familiar. Temos também marmitex e prato feito. Disque Marmitex 3893-3128. Bar e Restaurante Pinhé, Rua Cananéia, número 310 do Jardim Triunfo. CIM Ambientes Planejados, Rodovia João Beira, no quilômetro 44, no município de Amparo. Telefone 19 99738 9666. Expo Flora 2019. Venha conhecer a maior festa das flores da América Latina. Um verdadeiro parque de flores e sabores. São inúmeras atrações, exposição de flores, mostra de paisagismo e jardinagem, dança típica holandesa, culinária e muito mais. Expo Flora 2019. De 30 de agosto a 29 de setembro. De sexta a domingo, das 9 às 19 horas, em Olambra. Estamos de volta com mais um bloco do nosso programa Faça Algo. Queria já mandar um beijo para a Eunice dos Santos, que está mandando um abraço para nós. Viu, doutor? Muito obrigada pela audiência. E lembrando que você pode estar ligando, enviando a sua pergunta pelos nossos telefones, que é o 3893-3540, ou pelo nosso WhatsApp, que é o 1999-55-5610, tá bom? Você vai estar concorrendo ao almoço lá no Bar do Pinhé, jantar na Pampas Churrascaria, um par de convites para a Expo Flora e um bolo delicioso lá da Débora, gentileza da Casa do Bolo, tá bom? Aqui, Natália, parabéns pelo tema do programa hoje. Parabéns ao Dr. Fabrício pelos esclarecimentos. Ah lá,
Como agir no caso de sites de venda OLX, por exemplo, onde vejo muitas pessoas serem enganadas, pagarem e não receberem o produto. E o site se diz que não se responsabiliza por isso. Quem está mandando é o Ed Nascimento. Muito obrigada, viu, Ed, pela sua pergunta e bem pertinente, né? Super pertinente, esse é um tema bastante interessante, que infelizmente o usuário ele tem que se cercar ao máximo da credibilidade de quem coloca aquele anúncio, porque senão acaba se dando mal mesmo. E como que o site não tem responsabilidade, doutor? Porque ele pede os dados, né, para esse cadastro. É um site assim mais aberto? Como que funciona isso? Então, não deveria ser, né? Tanto que se fosse assim, as pessoas colocariam. Já houve casos, né, das pessoas anunciarem produtos provenientes de furto, né, por exemplo. Mas o que é mais grave, até aproveitando esse tema, que deu um exemplo de um site aí de intermediação de compra e venda. Mas existem outros tantos de intermediação de compra e venda, por exemplo, de veículos, né? E a gravidade ela fica maior, se me permite até explicar, que as pessoas acabam pegando. Então, vamos imaginar que você venha a anunciar um veículo nesses sites de intermediação de compra e venda de veículos. Então, você anuncia o seu veículo e disponibiliza lá o seu WhatsApp. Alguns já caíram, inclusive, nesse golpe, e esse é um golpe muito recorrente. Acaba sendo comum a pessoa ligar para você, dizendo que é do WhatsApp, por exemplo, e que você vai receber uma informação, um SMS para confirmar esse código. Só que, na verdade, o que a pessoa fez? Quando você vai cadastrar um WhatsApp, então você precisa digitar um número de um celular. Então a pessoa acaba digitando o número do celular que foi disponibilizado no site de compra e venda, mas daí existe uma primeira fase de confirmação, e geralmente a gente só tem essa fase, então a pessoa digita o número do celular, e daí o WhatsApp diz, você vai receber um código de confirmação do WhatsApp, não é verdade? Então, só que daí quem que está recebendo é o verdadeiro dono dessa linha. Você ligou para essa pessoa dizendo, então, que ela iria receber e que era uma maneira de proteção do WhatsApp. Essa pessoa te passa a informação e pronto. A partir daí, você consegue hackear o WhatsApp daquela pessoa e aquela pessoa passa a ser uma vítima. Então, que é muito comum hoje em dia, por exemplo, a pessoa manda lá no grupo da família, mãe, fui sequestrada, ou tio, preciso de dinheiro, né? Depois eu te explico, deposita R$100 na minha conta. Então essa é uma conduta muito comum, portanto, as pessoas devem redobrar os cuidados quando vão anunciar para comprar ou vender qualquer coisa desses sites que fazem intermediação. Porque pior do que vender um produto e não entregar, é tomar essas atitudes e o prejuízo vai sair ainda maior. Usar os dados, né? Usando os dados. E tem algum quesito, doutor, nesses sites de compras que é fundamental que o senhor orienta as pessoas para não ter esse tipo de constrangimento? Então, acaba sendo a reputação mesmo daquele fornecedor. Então a gente vê, volto a dizer, nesses sites, então de repente tem lá um produto sendo ofertado com valor muito abaixo do mercado, né? Por uma pessoa que estaria supostamente assim, muito distante, então você não consegue checar com uma segunda informação, de repente marcando um encontro, né? Procurando saber da idoneidade dessa pessoa, porque claro, a pessoa vai anunciar um veículo, vai anunciar um produto, seja ele qual for, é importante que esse site ele acaba fazendo esse primeiro contato, mas não necessariamente efetivar já de uma vez por todas a compra, né? Entendi. Então é importante que você tenha outros meios de tentar buscar a idoneidade
de quem está efetivamente oferecendo aquele produto. Senão o risco é muito grande. Doutor, uma pergunta assim, as crianças têm muito acesso hoje em dia à internet, né? E vemos as pessoas das piores espécies usando as nossas crianças para o mal, na verdade. Essa rede de pedofilia está cada vez maior no mundo, né, da informática, da internet. Tem alguma coisa que eles deixam, algum vestígio ou alguma dica que o senhor tenha para dar para esses pais ficarem mais em alertas com isso? Se tem alguma coisa diferente já para buscar algum outro tipo de informação, se acha que tem alguma coisa errada? Sem dúvida, isso é muito importante, é até uma questão de utilidade pública. Existe o DISC 180, que também se presta para isso, né, para essas denúncias. Houve um tempo, e é da minha geração, que a gente brincava na rua, né? E hoje os pais sabem que é perigoso brincar na rua por conta das inúmeras violências às quais nós estamos suscetíveis. Porém, eu entendo que com o advento da internet, mais perigoso que brincar na rua tem sido aquele jovem, aquele adolescente, aquela criança que se tranca no quarto, né, e começa a ficar horas e horas na rede e começa a apresentar comportamentos. Então é importante que os pais, né, claro que hoje muitos pais acabam terceirizando a educação dos filhos, mas que fiquem atentos, presentes, para observar o comportamento da criança. Porque muitas vezes essa criança ela começa a manter contato com essas pessoas maldosas na rede, e com essas pessoas maldosas elas fazem uma abordagem muito simpática, muito atraente, né? Falando coisas que de repente a criança quer ouvir, dando a atenção que a criança não tem, suprindo as carências que esse jovem não tem. E por conta disso, elas ficam vulneráveis, até que se marque eventualmente os encontros, então os encontros nos shoppings, né, nos locais, e aí a gente sabe o que acontece depois, né? A Maria Neide, da cidade de Serra Negra, está nos dando boa noite e falou que o tema é muito importante nos dias atuais e que o programa está ótimo. Também veio uma pergunta aqui, doutor, se fazer cobrança pela internet pode... fazer cobrança pela internet via WhatsApp excessivamente, isso pode? Quem está perguntando aqui, quem que é? Nossa, agora a letra está difícil de entender. Espera aí que elas escreveram aqui. Está perguntando, é da cidade de Mojimirim. É a Ana Paula de Araújo, da cidade de Mojimirim. Está perguntando se pode. Porque muitas lojas também usam o WhatsApp para ficar mandando aquelas, né, lista de transmissão, né? Sim. Isso pode, doutor? E essa pergunta é muito interessante porque realmente fica fácil hoje com esses canais que as empresas possuem, fica de forma insistente, né, cobrando todo santo dia, toca o telefone de hora em hora, determinada empresa, na rede. Então eles são chamados os spams, né, os lixos eletrônicos. Não, isso não pode ser feito. Por quê? Para isso existe o Poder Judiciário, né? Claro que a pessoa pode eventualmente se valer de uma notificação extrajudicial como uma forma de uma tentativa de resolver, para que não se judicialize tudo, então resolver de uma maneira amigável. Mas a partir do momento que a pessoa não respondeu, então é inócuo a pessoa ficar mandando essas cobranças de forma insistente, e digo mais, chega a ser absolutamente constrangedor, né? Então, para isso, existem os meios judiciais de se cobrar. Se a pessoa tentou uma vez, não conseguiu, então vai cobrar judicialmente. Agora, aquele que se sentiu lesado dessas cobranças indevidas, pode sim buscar guarida no Poder Judiciário. Ameaça pelo WhatsApp, também eu posso fazer a pessoa que achar que não pode fazer um BO para se precaver, doutor? Sim, está lá no artigo 147 do Código Penal, ameaçar alguém com palavras, escritos, gestos, enfim, qualquer meio, e a internet acaba sendo mais um meio, de causar a alguém um mal injusto e grave, né? Então, sem dúvida, a pessoa poderá sim fazer um boletim de ocorrência e se socorrer das autoridades para
as providências legais. Muito bem. Ricardo, eu tenho que chamar o nosso último apoio cultural, né? Eu peço licença, doutor. Calma, pessoal, eu vou fazer as perguntas. Eu estou sintetizando porque geralmente são várias no mesmo assunto, tá, doutor? Então, nós vamos para o nosso último apoio cultural. Se você ainda não ligou, ainda dá tempo de você participar do nosso sorteio. E quem sabe fazer mais algumas perguntas, o nosso telefone é 3893-3540 ou pelo nosso WhatsApp, que é o 99 55 56 10, tá bom? Então, fique ligadinho, depois nós já voltamos com o nosso último bloco do nosso programa Faça Algo, Fazendo a Diferença. Vamos lá. CIM Ambientes Planejados, Rodovia João Beira, no quilômetro 44, no município de Amparo. Telefone 19 99738 9666. Expo Flora 2019. Venha conhecer a maior festa das flores da América Latina. Um verdadeiro parque de flores e sabores. São inúmeras atrações, exposição de flores, mostra de paisagismo e jardinagem, dança típica holandesa, culinária e muito mais. Expo Flora 2019, de 30 de agosto a 29 de setembro, de sexta a domingo, das 9 às 19 horas, em Olambra. Bar e Restaurante do Penhé. Almoço de segunda a sábado. Disque entrega 3893-3128. 3893-3128. Comida caseira, marmitex. Toda sexta-feira, vaca atolada. Rua Cananéia 310, Jardim Triunfo. Voltamos com o nosso último bloco do programa Faça Algo. Infelizmente, né, doutor, passou muito rápido. E veio uma pergunta aqui, eu estava falando para o doutor, se quando a pessoa posta foto na rede social se divertindo, vem a outra embaixo cobrando dessa foto da diversão. Se isso também é um crime, digamos assim, né? Então, não chega a ser crime, mas que é uma maneira aí que vai acabar ofendendo, né, a moral dessa pessoa, sem dúvida. Então, a pessoa quando coloca, para fazer isso você tem dinheiro, mas para me pagar você não tem, né? Então essa não é uma maneira, digamos, polida de se cobrar alguém. Né? Mas hoje que a gente vê bastante, não sei dizer como é, mas é associação da imagem, alguma coisa assim, a pessoa ela fala que ela não tem nenhum bem, que ela não tem um carro para pagar uma dívida, seja ela com um credor, né? E aí parece que agora as pessoas tiram fotos ou usam a rede social para poder estar executando elas na justiça? Exatamente. Essa é uma observação muito importante, porque hoje o próprio Poder Judiciário está se valendo dos perfis dos usuários, então seja aí o Facebook, enfim, o Instagram, as redes sociais, porque acabam demonstrando um padrão de vida. Então como é que a pessoa posta que está lá, né, em tal local, comprando tal coisa, ostentando aquilo, e na hora de uma ação ou na hora de pagar uma pensão alimentícia, se coloca numa situação de penúria. Então, realmente, se a pessoa posta esse padrão de vida, então ela também tem que sustentar, eventualmente, quando é demandada pelo judiciário. Ixi, vamos ficar alerta aí, pessoal. Então, hein? Doutor, eu gostaria de agradecer imensamente a todas as perguntas que vieram, a presença, a disponibilidade, todo o carisma e a atenção do doutor. Muito obrigada novamente. Espero que
a casa aqui está aberta para novas entrevistas, né? Espero não precisar do serviço do senhor, mas se precisar, seja onde encontrar, eu sei o telefone. E quem quiser também maiores informações, vocês podem estar acessando a página do doutor no Instagram, onde ele tem lá, né? E ficar por dentro das leis aí, que é muito importante. É bom a gente seguir pessoas que tenham conteúdo, qualidade e nos passem informações. Sem dúvida. Eu que agradeço o convite mais uma vez, Natália, e obrigado pela participação de todos os telespectadores. Vem lá. Oi? Não entendi o que o Ricardo falou. Ai, calma, Ricardo. Gente, o Ricardo é muito estressado. Eu preciso de um advogado trabalhista. Olha como que ele faz pra mim. Doutor, o Ricardo tá pedindo pro doutor passar a página do professor, Fabrizio.adv. Então tá lá, o arroba no Instagram, vamos lá. Eu vou pedir gentilmente ajuda pra gente poder estar fazendo nossos sorteios. O nome e o final do telefone, tá? O primeiro será um almoço para 2 pessoas no bar e restaurante lá do Pinhé. Bebidas à parte, tá, pessoal? Então é a Vânia Marli F. Nunes, final 8828. A Vânia, parabéns, você ganhou um almoço. Agora um jantar, doutor, para uma pessoa na Pampas Churrascaria. Gentileza lá do seu Camilo. Vamos lá. É o Fabrício Rosa. Santa Nunes, final 2187. Muito obrigada. O doutor é meu convidado. Quando quiser vir almoçar, já está convidado. Agora, um par de convites para curtir lá a Expo Flora. Levar sua família, passear, ver as flores, ver coisa boa, coisa bonita. Vamos lá? Maria de Lourdes dos Santos Leite Silva, de Amparo, final 1482. Que joia. Um par de convites da Expo Flora. E o último é um bolo delicioso lá da Casa de Bolos, tá? Gentileza da Débora. Vamos lá ver quem é. Então, quem ganhou o bolo maravilhoso é a Rosa de Paula Moura, final 2046. Muito obrigada. Lá, a Rosa ganhou um bolo. Certinho. Pessoal, muito obrigada pela audiência, por todo o carinho, pelas perguntas. Enfim, o programa Faça Algo está aqui de portas abertas para você, para atender o pessoal de casa. O que vocês querem? A sua opinião é muito importante para nós. O que vocês mais querem ver no nosso programa? Porque, doutor Fabrício, qual é o intuito do programa? É falar de coisa boa e levar informação. Sem dúvida. Então, Ricardo, tem uma imagem aí que eu gostaria de terminar o nosso programa, que eu achei ela muito conivente nos dias de hoje. Se você puder colocar aí. Olha lá, é preciso recuperar rituais de dignidade social, que andam tão esquecidos como 2 palavras essenciais em nossa língua, a ética e a empatia. Então eu achei isso de muita valia. E vale sempre lembrar, antes de você postar, antes de você falar, antes de você compartilhar no WhatsApp, né, doutor? Você gostaria que fosse com você? Por trás dessa tela existem pessoas, existem famílias, existe muita gente que você pode acabar prejudicando por causa de uma fofoquinha. E não vale a pena. Doutor, muito obrigada, muito grata novamente, tá bom? Obrigado. Até a semana que vem com mais um programa Faça Algo.